Uma queixa muito comum no consultório, principalmente em relação a essa parte, o terço inferior do rosto, é a presença de papada. Ela é frequente em mulheres, mas principalmente incomoda muito os homens. Aquele volumezinho menor ou maior que acontece nessa região embaixo do queixo vai incomodando, vai tirando a estética da face de frente e principalmente no perfil. E nessa onda da gente ficar muito olhando para o celular, muito olhando para baixo, fazendo reuniões, essa queixa se tornou mais frequente ainda. Só que ela é relacionada com muitas causas e é preciso fazer um diagnóstico da causa da sua papada para então colocar o tratamento certo. Ela pode ser, por exemplo, por uma configuração óssea. Muitas vezes a gente vem de fábrica com um ossinho muito pequenininho aqui, um queixo pequenininho. Essa ausência do queixo ósseo, o que faz com os tecidos que vêm em cima dele? Faz com que esses tecidos escorreguem precocemente, não há um anteparo ósseo para segurar esse tecido e por isso a presença da papada acontece por conta de uma falta de estrutura óssea. Nesse caso, às vezes a gente consegue tratar até com preenchimentos para repor com preenchedores aquela falta genética do queixo. Às vezes a falha é mais grave e é necessária uma cirurgia para reposicionar esse queixo, mas eu diria que 80% dos casos a gente consegue resolver com a combinação de preenchedores colocados no lugar certo. Essa foi só uma das causas, mas existem outras. Muitas vezes a gente tem um músculo muito forte que vem aqui do pescoço e vem em direção à face. Esse músculo se chama platisma. Esse danado é um músculo depressor. O que ele faz? Ele deprime o rosto da gente e ele tira esse contorno, sendo responsável pela perda do contorno e também por um pouquinho de papinho aqui embaixo. Esse músculo que chama depressor, ele age deprimindo essa parte da face e muitas vezes, apenas com o tratamento da toxina botulínica, a gente consegue relaxar esse músculo e devolver o contorno da parte inferior do rosto, melhorando a papada e até essa região aqui da mandíbula também, que às vezes nem é a queixa, mas também se beneficia com o uso da toxina. Existe uma outra causa que é o depósito de gordurinha. Aí a gente tem que ver duas coisas. Se esse paciente está um pouco fora do peso e se essa gordurinha acompanha um índice de massa corpórea já mais robusto, e aí a perda tem que ser coletiva, tem que ser global, a gente tem que instituir outras medidas de hábito alimentar, disciplinar, para que essa papada diminua, ou se ela é só localizada. Muitas vezes, às vezes genética e familiar, a gente vê até pessoas muito jovens, magrinhas mesmo, com acúmulo de gordurinha aqui. E essa gordurinha pode ser também pelo processo de idade, às vezes não só em pacientes jovens, mas pacientes de idade, existe um deslocamento da gordura que a gente tem aqui embaixo do queixo e ela fica proeminente. Para essa gordurinha, a gente pode usar uma enzima que se chama Emptyr, esvaziador do inglês. A gente aplica essas injeçõezinhas nessa gordurinha e ela dissolve a gordura, mas tem que ser uma quantidade pequena. Se a quantidade for um pouquinho maior, a lipoaspiração vai ser a solução. E tem ainda uma quarta causa da papada, que é a flacidez da pele que está em cima de tudo isso. A pele pode ficar molinha e flácida e fazer aquela sobra, né? Aquele babado embaixo do submento. E nesse caso da flacidez, às vezes a gente consegue até tratar sem cirurgia com várias tecnologias que a gente tem evolução a cada dia nesse sentido. A gente pode usar o laser de fotona, pode usar o ultrassom micro e macro focado, que é uma solução interessantíssima para a flacidez dessa região do submento. E em casos um pouquinho mais avançados, a gente pode usar o FaceTite, que é grande inovação em termos de tecnologia. É uma radiofrequência que é invasiva, ela consegue esquentar por dentro e por fora da pele e causar uma retração muito mais expressiva, muito mais significativa nesse tecido. Mas cabe ao seu médico avaliar qual é o melhor tratamento, de acordo com o grau da flacidez que tem. E muitas vezes essa flacidez não é por uma causa isolada, a gente tem 2 ou 3 fatores combinados. E aí uma boa avaliação médica de alguém que realmente entenda desse assunto vai determinar quais são as prioridades de tratamento para o seu caso. A boa notícia é que tem sim solução e que dá para reverter esse processo de papada, seja ela pequena, média ou grande, cirúrgica ou não cirurgicamente. É só uma questão de confiança no profissional que você escolheu.